A filha de 5 anos de uma faxineira sussurrou uma frase que paralisou um bilionário no meio do corredor e revelou uma traição que ninguém mais tinha percebido. Os escritórios do grupo Milton & Hart, em um prédio comercial na Avenida Faria Lima, estavam estranhamente silenciosos naquela tarde, como se todo o edifício prendesse a respiração entre reuniões e prazos apertados do fim do dia. A maioria dos funcionários havia se refugiado em salas de reunião ou cantos discretos. Suas vozes reduzidas a um zumbido distante por trás das portas fechadas e o piso brilhante do andar executivo reluzia sob as luzes brancas suaves. No meio daquele silêncio impecável, estava sentada Lili Araújo, de 5 anos, com as perninhas balançando de uma cadeira grande demais para ela, e as mãozinhas apertando a barra de seu vestido vermelho. Ela não deveria estar ali. Crianças não pertenciam a um prédio corporativo cheio de diretores, advogados e estrategistas financeiros. Mas a babá tinha ficado doente naquela manhã. E sua mãe, Sara Araújo, que trabalhava no turno da noite como faxineira, havia implorado ao supervisor para permitir que Lili ficasse quietinha em um canto até ela terminar suas tarefas. Lili tinha prometido ficar sentada, não tocar em nada e ser invisível. Mas ficar invisível era difícil quando tudo ao redor parecia enorme e importante. As paredes eram cobertas de prêmios emoldurados e fotos de executivos sorridentes apertando mãos. O chão era tão polido que ela conseguia ver seu próprio reflexo e observava a luz refletindo em seus fios dourados, enquanto balançava os pés, fingindo que o chão era um lago, e seus sapatos criavam pequenas ondinhas nele. Ela começava a ficar entediada quando passos ecoaram pelo corredor, 2 pares apressados e tensos, acompanhados por sussurros abafados. Lili ergueu os olhos, sem mover muito a cabeça, fingindo continuar invisível. 2 homens usando camisas engomadas e sapatos caros dobraram o corredor, e um deles segurava uma pasta marcada com uma faixa vermelha brilhante. Ela não sabia o que aquela faixa significava, mas algo na forma como eles agiam, os olhares por cima do ombro, a tensão nos movimentos, fez com que ela se endireitasse na cadeira. "Vamos logo", murmurou o mais alto. "O chefe pode subir a qualquer minuto." "Eu disse que ele ficou preso numa reunião", respondeu o outro, embora sua voz soasse muito mais nervosa do que convincente. "A gente só troca o contrato e sai andando. Ele vai assinar sem pensar 2 vezes." Lili piscou e se inclinou um pouco para a frente, ainda despercebida. O primeiro homem abriu a pasta com a faixa vermelha, analisou as páginas rapidamente e as retirou. O segundo entregou um maço grosso de documentos cinza que ele colocou no lugar. Eles trabalhavam com a precisão de quem havia ensaiado aquele momento, e a ansiedade de quem sabia exatamente o tamanho do risco. O homem mais alto fechou a pasta, soltando um suspiro trêmulo. "Pronto. Bora." O coração de Lili bateu forte no peito, não porque ela entendia o que estava acontecendo, mas porque sentia que aquilo não deveria acontecer. Os homens passaram por ela sem nem olhar, sem perceber a garotinha imóvel como uma estátua, observando tudo com seus olhos azuis bem abertos. Eles nem imaginavam que alguém tão pequena poderia importar. Lili ficou olhando para o corredor por onde eles desapareceram, seus dedos apertando o tecido do vestido. Ela não sabia o que havia na pasta, nem por que aquilo era importante, mas se lembrou do que sua mãe tinha dito na noite anterior, enquanto dobrava roupas. Pessoas importantes tomam decisões importantes. Um papel errado muda tudo. E agora Lili percebia que tinha acabado de ver alguém trocar papéis de propósito. Um sinal suave ecoou na extremidade do corredor. Lili virou a cabeça bem na hora em que as portas do elevador se abriram, e um homem alto saiu carregando consigo um ar de autoridade, que parecia alinhar o ambiente ao redor. Seu terno azul marinho sob medida combinava com sua expressão séria, o cabelo castanho bem penteado para trás e os olhos azuis intensos. Ela já tinha visto sua foto numa das molduras perto da recepção Gabriel Milton, o bilionário dono da empresa. As pernas de Lili ficaram imóveis.
Sua respiração travou. Parecia ter esbarrado em algo que não deveria ver, algo que nem sabia explicar. Gabriel caminhava olhando mensagens no celular, mas parou no meio do passo. Um som minúsculo, um suspiro trêmulo, um fôlego contido chamou sua atenção. Ele levantou os olhos e a viu imediatamente. Uma criança sozinha de vestido vermelho. E pelo olhar dela, algo a havia assustado. Ele guardou o celular no bolso e se aproximou com calma calculada. "Você está bem?" perguntou ele, abaixando levemente a voz ao chegar perto da cadeira. Lili engoliu em seco, segurando firme a beirada do assento. Seus lábios tremeram antes de ela sussurrar quase inaudível. Eu vi eles trocando a pasta. Gabriel ficou paralisado, o ar do corredor mudando de peso. Ele se inclinou para ficar à altura dela. "O que você disse?" perguntou a voz calma, mas agora muito mais afiada. Lili apontou para o corredor por onde os homens haviam desaparecido. Sua voz tremia, mas permanecia firme ao repetir. "Eles trocaram os papéis da pasta vermelha. Eles disseram que você não ia perceber." E com aquelas palavras silenciosas, o rumo inteiro daquele dia e de suas vidas começou a mudar. Gabriel ficou completamente imóvel por um momento, não por incredulidade, mas porque entendeu imediatamente a gravidade do que ela havia descrito. Uma criança de 5 anos não inventaria detalhes sobre pastas e documentos. Crianças não mentem com esse tipo de precisão. Adultos mentem. Ele se ajoelhou para poder olhar direto nos olhos azuis muito abertos dela e viu que o que a abalara não era confusão, mas o medo instintivo de quem testemunhou algo que sabia no fundo que estava errado, mesmo sem compreender por quê. Ele manteve a voz suave, embora sua mente já estivesse correndo. Lili disse devagar: "Você pode me contar exatamente o que viu eles fazerem?" Ela mordeu o lábio, os dedinhos enrolando a fita do vestido, enquanto buscava as palavras certas. Olhou para os lados como quem verifica se os homens tinham voltado. Eles tinham uma pasta vermelha com uma faixa. Eles abriram e tiraram uns papéis, depois colocaram outros cinza e falaram que você não ia descobrir. Sua voz falhou levemente no final. Gabriel soltou o ar não por duvidar dela, mas porque o peso da situação desabou sobre seus ombros. Aquela pasta vermelha não era um arquivo comum. Ela continha o contrato de uma fusão internacional avaliada em quase 8 bilhões de dólares, um contrato que ele deveria assinar dentro de 1 hora. Qualquer mudança no documento poderia sabotar negociações, alterar compromissos legais ou expor a empresa a prejuízos catastróficos, e 2 funcionários tinham acabado de adulterá-lo dentro do próprio prédio da empresa. Ele se levantou abruptamente, e o movimento fez Lili se encolher como se tivesse cometido algo errado. Aquilo o atingiu como um golpe inesperado. Ele suavizou a expressão imediatamente e se ajoelhou de novo. "Você fez a coisa certa me contando", disse firme. "Não estou bravo com você. Estou agradecido." Ela piscou surpresa com o tom tranquilizador. "Você pode ficar comigo um pouquinho?" ele perguntou. "Só até sua mãe voltar." Lili assentiu rápido, aliviada por receber uma instrução simples. Gabriel estendeu a mão não para forçá-la a pegar, mas para oferecer algo firme caso ela quisesse. Depois de uma breve hesitação, ela colocou sua mãozinha na dele, confiando da maneira pura e instintiva que só crianças conseguem. Ele a levou até seu escritório, seus passos controlados, apesar da tempestade crescendo dentro dele. Ele não era mais apenas um CEO. Era um homem perseguindo a verdade escondida na voz trêmula de uma criança. Quando chegaram ao escritório, ele a guiou até a poltrona de couro ao lado da mesa. A cadeira era enorme comparada a ela, e Lili sentou-se na pontinha com os pés balançando, parecendo ao mesmo tempo nervosa e estranhamente orgulhosa por alguém tão importante ter pedido sua ajuda. Gabriel apertou um botão no interfone. Seu tom era calmo, mas carregava uma firmeza que fez a recepcionista do outro lado se endireitar imediatamente. "Mande a segurança vir ao meu escritório", ordenou. "E encontre a Sara Araújo. Diga que venha imediatamente." "Sim, senhor." "Agora mesmo."
Ele se virou para Lili, que o observava com a atenção silenciosa de uma criança acostumada a analisar adultos. Você está em apuros. Ela perguntou baixinho com medo de ter causado um problema enorme. Não ele, respondeu suavemente. Eu não estou em apuros. E você também não. Mas o homem que trocou essa pasta talvez esteja. Lily abraçou o próprio corpo, absorvendo as palavras. Momentos depois bateram à porta. 2 seguranças entraram e logo atrás apareceu Sarah, ainda com o uniforme, o rosto aflito de medo e confusão. Ela correu até a filha, ajoelhou-se e afastou os fios loiros do rosto da menina com as mãos trêmulas. O que aconteceu? Lili, você está bem? Perguntou desesperada. Gabriel fechou a porta do escritório e se aproximou com uma seriedade que fez Sarah endireitar a postura instintivamente. Sua filha testemunhou uma adulteração de documentos, disse ele com calma. A informação dela pode ter evitado um grande prejuízo. A boca de Sarah se abriu. Ela fez o quê, meu Deus? Lili, você entrou em alguma sala que não devia. Você? Não Gabriel? A interrompeu tranquilamente. Ela não fez nada de errado. Na verdade, talvez tenha salvado esta empresa inteira de um desastre. Lili se encolheu no lado da mãe sem saber se devia sentir orgulho ou medo. Sarah olhou para Gabriel atônita sem saber o que dizer. O que ela me contou foi claro e detalhado. Continuou ele. Preciso revisar as câmeras imediatamente. Se o que ela viu estiver certo, minha empresa foi alvo de um ataque interno. Sarah engoliu seco, olhando para a filha que o encarava com a honestidade solene que só uma criança consegue carregar. Gabriel então se virou para o chefe da segurança. Puxe as imagens das câmeras do corredor leste do 11º andar dos últimos 90 minutos. Traga qualquer gravação mostrando funcionários carregando pastas com faixa vermelha. O chefe de segurança assentiu rapidamente e saiu na mesma hora. Quando o escritório voltou a ficar silencioso, Sarah envolveu Lili com o braço como se quisesse protegê-la de um mundo muito maior e mais sombrio do que jamais pretendia que a filha fizesse parte. Gabriel caminhou até a mesa e apoiou as 2 mãos sobre a superfície, mantendo a cabeça abaixada por um instante. Lili o observava com olhos arregalados. Eu ajudei ela, sussurrou do outro lado da sala. Gabriel ergueu a cabeça devagar. Em sua expressão não havia dúvida nem hesitação, apenas respeito. Você não só ajudou, disse ele. Você pode ter acabado de salvar tudo. Os olhos de Lili se arregalaram de surpresa e algo pequeno mas brilhante acendeu dentro dela. A compreensão de que até alguém tão pequenina podia mudar o destino de gigantes. E Gabriel, olhando para ela, percebeu algo também. A verdade às vezes vinha da menor voz no momento mais silencioso e ele quase tinha perdido isso. As imagens chegaram mais rápido do que Gabriel esperava, como se o prédio inteiro tivesse sentido a gravidade do momento e se movesse com urgência sincronizada. O chefe da segurança voltou carregando um tablet e vários quadros impressos, sua postura rígida e alerta. Ele fez sinal para Gabriel aproximar-se, mas Gabriel balançou a cabeça e caminhou até Lili e Sarah, deixando claro que aquilo não estava acontecendo ao redor delas, elas faziam parte daquilo. Era importante que Lili entendesse que sua coragem não seria tratada como acidente infantil. O segurança colocou o tablet sobre a mesa e começou a reproduzir as imagens. A tela mostrava um corredor vazio no início, depois os 2 homens saindo do elevador, olhando para todos os lados, antes de se aproximarem de um armário de documentos sigilosos. Lili ficou tensa, apertando a mão da mãe. Sarah envolveu a filha instintivamente protetora e assustada com o que aquilo significava. Quando o ângulo da câmera mudou, Gabriel reconheceu os homens. Marcos Ribeiro e Daniel Neves, analistas financeiros de nível intermediário, com avaliações impecáveis e acesso a mais informações do que deveriam. Eles pareciam calmos, quase ensaiados, enquanto Marcos abria o armário e puxava a pasta vermelha. Daniel vigiava o corredor enquanto Marcos retirava o contrato real
e o trocava pelo maço cinza falsificado. Pausa aí, disse Gabriel baixinho. O segurança congelou o quadro. A tela mostrava Marcos fechando a pasta com naturalidade treinada, enquanto Daniel olhava nervosamente para o corredor. Não era um ato amador. Era preciso calculado e rápido. Foi exatamente isso que eu vi, disse Lili, sua voz pequena, mas firme. Gabriel assentiu devagar, não para ela, mas para si mesmo, reconhecendo a verdade que teria sido fácil ignorar simplesmente porque veio de alguém que mal alcançava uma maçaneta. Ele virou-se para o segurança. Quero os dois detidos imediatamente. Avise o departamento jurídico. Eles adulteraram documentos confidenciais conscientemente. Investigação completa sem exceções. O segurança assentiu e saiu depressa. Quando a porta se fechou, o silêncio que tomou o escritório não foi tranquilo. Era pesado, tenso, carregado pela percepção do que poderia ter acontecido se uma criança de 5 anos não estivesse naquele corredor no momento exato. Gabriel recostou-se na borda da mesa e cruzou os braços estudando a garotinha meio escondida atrás da mãe. Lili disse com gentileza: "O que você fez foi muito corajoso." A maioria dos adultos não teria dito nada. Ela piscou confusa com a ideia de coragem. Mas eu só falei a verdade. Gabriel sentiu algo mexer dentro do peito. A honestidade parecia tão simples quando vinha de uma criança. Mas no mundo dele de negociações, interesses ocultos e homens ambiciosos, a verdade era cara rara e muitas vezes indesejada. Ele havia construído sua empresa sobre estratégia e cálculos, não sobre sinceridade bruta. E ainda assim, foi a sinceridade que o salvou naquele dia. Sara olhou para ele com uma mistura de gratidão e medo. "Senhor Milton, eu espero que o senhor saiba que ela não procurou problema. Ela só falou porque achou que era o certo." "Eu sei", respondeu Gabriel, e ela estava certa. Sara soltou um suspiro trêmulo, aliviada. Ela tinha passado a vida inteira esperando que pessoas poderosas a ignorassem ou pior, a culpassem por coisas que nunca foram responsabilidade dela. O fato de a honestidade da filha estar sendo valorizada e não punida era quase inacreditável. Gabriel voltou à mesa, pegou a pasta vermelha, adulterada, e a ergueu. Este contrato, disse ele, poderia ter destruído 3 anos de negociações. Não é só papel. São milhares de empregos, parcerias internacionais, a estabilidade de todo mundo neste prédio, inclusive a da sua mãe. Lili arfou baixinho como se tentasse entender a dimensão daquilo, escondido em folhas aparentemente simples. "Então", ela sussurrou, "eu ajudei as pessoas." Lili murmurou. Gabriel fez um leve aceno caloroso. "Você ajudou todo mundo." O rosto de Lili se iluminou pela primeira vez, mas só um pouco, como se tivesse medo de que o sorriso não pudesse durar. Uma batida soou na porta. O chefe da segurança voltou à expressão grave. "Senhor Marcos Ribeiro e Daniel Neves foram detidos. Estão sendo interrogados agora. O jurídico quer saber se devemos acionar a Polícia Federal." Gabriel não hesitou. "Sim. Isso vai além de má conduta interna." Quando o segurança saiu, Gabriel se virou para Sara. Ela estava rígida, incerta, como se esperasse que tudo se voltasse contra ela a qualquer instante. "Dona Sara", disse ele, "quero que saiba que sua filha não apenas testemunhou um ato errado. Ela impediu um crime corporativo. E eu pretendo garantir que isso seja reconhecido." A respiração de Sara falhou. Ela olhou para Lili, cujos dedos se agarravam à sua mão com força. "Obrigada", ela sussurrou. Eu não sei o que teria acontecido se Gabriel ergueu a mão gentilmente, interrompendo. "Nada bom", disse com sinceridade. "E você não deveria carregar esse "e se". Ela fez o que era certo. Então, ele se ajoelhou diante de Lili novamente, falando com suavidade firme. "Se você tivesse ficado quieta, aqueles homens teriam se safado de algo terrível. Mas você não ficou. Você falou mesmo estando assustada. Isso te torna muito forte.
Lili o olhou com os olhos enormes, muito forte. Mais forte do que a maioria dos adultos que eu conheço, disse ele, e quis dizer cada palavra. A garotinha escondeu o rosto no lado da mãe outra vez, não por medo desta vez, mas pela imensa e nova consciência de que tinha feito algo importante. Sara acariciou seus cabelos, os olhos brilhando. Por um longo momento, o cômodo ficou quieto, não com medo ou tensão, mas com algo mais suave, o estranho e inesperado vínculo nascendo entre um bilionário e a pequena menina que tinha salvado sua empresa sem perceber o tamanho do que fizera. Gabriel se endireitou e olhou para as duas. Pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente se acomodar dentro dele. Humildade, gratidão e a sensação crescente de que talvez o universo tivesse escolhido o menor mensageiro possível para lhe enviar um aviso que ele desesperadamente precisava. E enquanto observava Lili, agarrada à mãe com um orgulho tímido, Gabriel percebeu que aquilo era apenas o começo. Ele convocou uma reunião de emergência com a equipe executiva, assim que os seguranças escoltaram Marcos e Daniel para interrogatório. A sala de reuniões do último andar, normalmente reservada para apresentações impecáveis e estratégias corporativas calmas, parecia diferente, agora tensa, elétrica, incerta. As paredes de vidro revelavam a cidade brilhante lá embaixo, mas até o horizonte parecia pressionar para dentro, lembrando que quanto mais alto se está, maior é a queda. À medida que os executivos entravam murmurando entre si, Gabriel permaneceu em silêncio na cabeceira da mesa, os braços cruzados e o olhar fixo na pasta vermelha sobre a mesa. Apenas vê-la fazia sua mandíbula apertar. Aquela pasta, o resultado de 3 anos de negociações, havia sido adulterada bem na porta de seu escritório, enquanto a empresa confiava em protocolos que claramente não eram fortes o suficiente. Quando todos se sentaram, ele finalmente falou a voz estável, mas com um fio de aço. Explicou a tentativa de sabotagem mantendo absoluto sigilo sobre o envolvimento de Lili, tanto por segurança, quanto porque uma criança de 5 anos não deveria ser arrastada para o centro de um escândalo corporativo. Os executivos ficaram em silêncio atônitos, seus murmúrios evaporando numa quietude pesada. Alguém dentro das nossas paredes, disse Gabriel tocando levemente a pasta, achou que poderia alterar este contrato e sair impune. E quase conseguiram. Um murmúrio de indignação percorreu a sala visível no enrijecer de ombros e olhares trocados. O CFO se inclinou para a frente chocado. Isso teria mudado tudo, disse ele. Os termos daquele contrato falso transfeririam o controle da fusão para uma entidade offshore. Teríamos assumido dívidas enormes, sem perceber. E eles contavam que eu assinaria, completou Gabriel. Sem questionar, sem suspeitar. A advogada da empresa pigarreou e perguntou com cautela. Já sabemos o motivo. Ainda não respondeu Gabriel. A Polícia Federal está interrogando os dois. Mas seja qual for a motivação, o fato é, eles acreditavam que esta empresa era cega. O silêncio se estendeu. Enquanto isso, do lado de fora da sala de reuniões no corredor, Sara segurava firme a mão de Lili. A garotinha ficou quieta, ouvindo pelas frestas da porta as vozes profundas ecoando. Ela não entendia os detalhes, mas entendia o suficiente para sentir medo. Medo de ter causado uma tempestade grande demais para alguém do tamanho dela. Sara ajoelhou-se ao lado da filha, afastando seus cachinhos do rosto e sussurrando. Você não fez nada errado. Você fez algo corajoso, meu amor. Lili assentiu, embora seus olhos permanecessem fixos na porta, o rostinho pálido de preocupação. Ela não estava acostumada a ouvir adultos falando com tons tão firmes e intensos, especialmente aqueles que pareciam controlar mundos inteiros apenas com o som de suas vozes. Dentro da sala, o tom da reunião mudou quando Gabriel passou de expor o problema para delinear a resposta. Ele falou sobre reforçar protocolos de segurança, criar registros mais rígidos de acesso a documentos e realizar uma auditoria completa no departamento financeiro. Os executivos anotavam freneticamente seus movimentos rápidos e tensos.
Sempre tinham visto Gabriel como alguém composto, analítico e calmo, um homem que enfrentava o caos com um distanciamento frio. Mas naquele dia ele era outra coisa. Feroz, protetor e profundamente envolvido de forma pessoal. À medida que a reunião avançava, alguém finalmente perguntou aquilo que todos estavam pensando, mas temiam dizer. Como o Senhor descobriu isso tão rápido? Quem alertou o Senhor Gabriel fez uma pausa. Por um instante, algo suave brilhou em seus olhos, algo que os executivos não estavam acostumados a ver. Ele lançou um olhar quase imperceptível para a porta, como se reconhecesse a pequena presença do outro lado. Uma testemunha ocular, disse simplesmente. Alguém que viu o que os adultos ignoraram. Alguém que escolheu falar. Ele não explicou mais. Não precisava. Os executivos trocaram olhares confusos, mas nenhum teve coragem de questionar. Quando a reunião finalmente terminou, Gabriel saiu para o corredor e encontrou Sara e Lili esperando exatamente onde imaginava. Lili estava ereta, mas seus dedos agarravam a mão da mãe, como se soltá-la pudesse fazer o mundo desabar. Ao ver Gabriel se aproximando, ela não sorriu apenas, o olhou com a pergunta silenciosa, de quem teme ter causado uma tragédia. Gabriel se agachou o terno, repuxando nos ombros, enquanto ele descia até a altura da menina. Ei disse suavemente. Você não precisa ter medo. Você não fez nada errado. Lili engoliu seco. Você parecia bravo lá dentro. Ele piscou surpreso. Eu não estava bravo com você, disse. Eu estava bravo com os homens que tentaram prejudicar esta empresa. Mas eu contei, murmurou Lili, a voz diminuindo como se temesse ter sido desleal. Dizer a verdade não é fofoca, respondeu Gabriel com firmeza. É coragem. Ela o encarou processando as palavras. Lentamente, como se ainda não tivesse certeza, se podia, Lili colocou sua mãozinha na dele. Ele sentiu seus dedos tremerem, e algo dentro dele se moveu com uma intensidade silenciosa, um instinto protetor que havia esquecido que ainda possuía. Sara observou a cena com os olhos marejados. Ninguém jamais havia falado com sua filha com tanto respeito. Ninguém a tinha feito parecer importante em um lugar dominado por poder, riqueza e egos impenetráveis. Gabriel se levantou e olhou para Sara. Quero que vocês duas fiquem aqui até que Marcos e Daniel sejam formalmente acusados. Não quero nenhuma possibilidade de eles tentarem intimidar vocês. Sara assentiu, embora não conseguisse esconder o choque. Obrigada, Sr. Milton. De verdade. Ele balançou a cabeça. Eu é que deveria agradecer a ela. Olhou novamente para Lili. Ela viu o que ninguém mais viu e me contou quando mais importava. O peso dessas palavras pousou suavemente sobre a menina, que endireitou um pouco os ombros, os olhos azuis brilhando com algo frágil e poderoso, ao mesmo tempo orgulho. Enquanto Gabriel se afastava para lidar com o restante da crise, Lili puxou a manga da mãe. Ele não estava bravo, sussurrou. Ele estava orgulhoso. E naquele instante, Sara entendeu algo com absoluta clareza. Aquele dia mudaria o rumo de suas vidas. Não porque estivessem de repente próximas ao poder, mas porque sua filha havia sido verdadeiramente vista por um homem, que raramente olhava para além do seu próprio mundo. E ela sentiu, sem saber explicar, que aquilo era apenas o começo de algo que nenhuma das duas poderia imaginar. Gabriel voltou ao escritório depois da reunião, mas pela primeira vez em anos, as paredes de vidro polido e a ordem impecável do ambiente lhe pareceram desconfortáveis. Ele havia construído aquele espaço para ser intocável, uma fortaleza de lógica e poder, onde podia controlar resultados com estratégia e assinaturas. Mas bastou uma menina de 5 anos notar algo que uma dúzia de adultos experientes não percebeu para quebrar aquela ilusão. Ele afrouxou a gravata, gesto incomum para ele, e sentou-se à mesa sem tocar nos documentos empilhados. Em vez disso, ficou revivendo o momento em que Lili falou sua voz pequena carregando uma verdade que atravessou o ruído da fraude corporativa. Percebeu o quão raramente parava para ouvir o quanto de sua vida ele passou
acreditando que via tudo apenas porque estava no topo. A verdade incômoda era que há muito tempo ele tinha parado de ver. Enquanto isso, Sara e Lili estavam sentadas em um banco na área de espera do lado de fora do escritório. O prédio parecia maior do que o normal, como se cada corredor e cada canto as observasse. Mas pela primeira vez, Sara sentia que não estava invisível. Outros funcionários passaram pelo corredor, alguns sussurrando sobre a segurança ter levado 2 analistas financeiros algemados, outros lançando olhares curiosos para a garotinha de vestido vermelho. Sara mantinha o braço protetor sobre os ombros da filha, dividida entre orgulho e medo. Ela sabia como o mundo corporativo funcionava. Tinha passado anos esfregando pisos e ouvindo boatos e histórias de advertência sussurradas entre a equipe de limpeza. Pessoas que causavam problemas mesmo sem querer raramente eram lembradas com gentileza. O fato de o próprio Gabriel Milton tê-la tranquilizado significava algo, embora ela ainda não soubesse exatamente o que. Depois de quase 1 hora andando de um lado para o outro em seu escritório, Gabriel pediu à assistente que chamasse Sara e Lili. Quando entraram, Lili ficou meio escondida atrás da mãe, incerta se era bem-vinda. Gabriel percebeu na hora e as conduziu para a área de sofás perto da janela, em vez das cadeiras rígidas diante da mesa. Queria deixá-las confortáveis, embora não tivesse certeza de como fazer isso com uma criança que ainda parecia achar que havia arruinado o dia dele. Sara sentou-se primeiro e Lili subiu no sofá, encolhendo as pernas de um jeito que a fazia parecer ainda menor. Gabriel sentou-se à frente delas não como um CEO, falando com subordinadas, mas como um homem tentando desfazer a distância que nem sabia que tinha criado. Eu sei que foi um dia assustador, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Mas quero que entendam uma coisa. Sem a Lili, tudo poderia ter terminado em desastre. Esta empresa deve a ela muito mais do que um simples obrigado. Sara o encarou sem saber como responder. Ela só fez o que eu ensinei, disse baixinho. Falar quando algo está errado. E essa lição protegeu milhares de pessoas hoje, respondeu Gabriel. Inclusive você. Lili levantou os olhos azuis procurando confirmação no rosto dele. De verdade, sussurrou como se ainda duvidasse que pudesse ter evitado algo tão grande. Gabriel assentiu e se inclinou para a frente. De verdade. Você disse a verdade quando teria sido mais fácil ficar quieta, e até adultos têm dificuldade com isso. Lili absorveu as palavras e um sorriso tímido apareceu no canto de sua boca. Gabriel sentiu um calor inesperado no peito, uma sensação que ele nem lembrava como nomear. Havia algo poderoso em ver a inocência ser tratada com respeito e não com desdém. Ele se perguntou quantas crianças como ela existiam no mundo, observadoras corajosas, capazes de ver o que adultos ignoram, e quantas vezes suas vozes eram esquecidas. Então ele se voltou para Sara e sua expressão mudou para algo mais sincero, quase arrependido. Dona Sara, eu devo um pedido de desculpas, disse ele. Você trabalha aqui há anos, e eu não consigo lembrar de uma única vez em que perguntei como você estava ou se sentia apoiada neste trabalho. Isso acaba hoje. Sara piscou atônita. Esperava gratidão no máximo, não introspecção de um homem conhecido por ser emocionalmente distante. O senhor não precisa se desculpar. Não disse hesitante. Somos só pessoal de apoio. Estamos acostumados a não ser vistos. Isso é exatamente o problema, disse Gabriel baixinho. As pessoas não deveriam ser invisíveis só porque suas funções não são brilhantes. Ele se levantou e começou a caminhar devagar pelo escritório, tentando organizar os pensamentos. O que aconteceu hoje só aconteceu porque 2 homens confiaram que ninguém notaria. Eles contaram com a distração das pessoas. Estavam errados. Mas fico pensando como nossa cultura seria diferente se todos se sentissem valorizados o suficiente para falar quando algo parece errado. Sara o observava com uma mistura de incredulidade e admiração. Nunca o tinha ouvido falar daquele jeito. Talvez ninguém tivesse. Gabriel finalmente parou de andar e voltou a encará-las.
Aqui está o que quero fazer. Respirou fundo. Primeiro vou te oferecer um contrato permanente, em tempo integral, com salário maior e horários melhores. Você não deveria ter que trabalhar à noite e cuidar sozinha da sua filha. Ele então olhou para Lili com um olhar mais suave. Segundo, quero matricular Lili no programa de apoio educacional da empresa Reforço Escolar Material. Atividades, tudo o que ela precisar. Ela merece todas as oportunidades que pudermos dar. Sara levou a mão à boca, tomada pela emoção. As lágrimas brotaram nos cantos dos olhos. Senhor Milton, eu não sei o que dizer. Isso é mais do que eu sonhei. Você não precisa dizer nada, respondeu Gabriel com doçura. Apenas aceite. Sua filha nos ajudou e é minha responsabilidade ajudar vocês também. Lili se aproximou ainda mais da mãe, olhando para ela com um sorriso esperançoso, como se perguntasse silenciosamente se aquele novo mundo oferecido podia mesmo ser real. Sara a abraçou forte, sussurrando. Está tudo bem, meu amor. É coisa boa. Gabriel voltou a sentar-se agora com uma clareza que não sentia há anos. Tem mais uma coisa, disse ele. Eu gostaria de mostrar o escritório para a Lili, as áreas seguras para que ela entenda o que protegeu hoje. Os olhos de Lili brilharam. Tipo um passeio. Exatamente, disse Gabriel sorrindo com calor. Um passeio para a pessoa mais corajosa do prédio. Sara riu entre lágrimas e Lili deu uma risadinha suave, seu medo finalmente se dissolvendo em empolgação. Quando se levantaram e se prepararam para sair do escritório, Gabriel as observou caminharem juntas, mãe e filha, pequenas mas inquebráveis, e percebeu que aquele momento estava mudando algo profundo dentro dele. Lili não tinha apenas salvado um contrato. Ela havia aberto seus olhos para a humanidade escondida por trás do verniz do sucesso corporativo. E agora, vendo a menina saltitar ao lado da mãe com uma confiança nova, ele soube que aquilo não era apenas o fim de uma crise. Era o início de uma transformação não só para elas, mas para ele também. Gabriel não dormiu naquela noite. Mesmo depois que o prédio esvaziou e as luzes da cidade se transformaram em um brilho suave no horizonte, ele permaneceu em seu escritório sentado perto da janela, com a pasta de faixa vermelha ao lado, como um lembrete silencioso de quão perto estiveram do desastre. Os acontecimentos do dia se repetiam em sua mente sem parar, mas o que permanecia mais vivo não era a traição de 2 funcionários de confiança, nem o quase colapso de uma fusão bilionária. Era a imagem de uma garotinha de 5 anos, olhando para ele com uma honestidade assustada, confiando nele o suficiente para dizer algo que nenhum adulto teve coragem de dizer. Ele se pegou pensando em quantas pessoas na empresa se sentiam invisíveis, desvalorizadas ou ignoradas. Quantas vezes ele havia passado por alguém como Sara, sem perceber que estava passando por uma vida inteira de batalhas internas que ele jamais reconheceu. Esses pensamentos o acompanharam quando finalmente deixou o escritório e dirigiu pelas ruas silenciosas, o carro deslizando ao lado de prédios adormecidos e calçadas mal iluminadas. A mansão parecia mais fria que o normal ao entrar, como se seus tetos altos e móveis caros tivessem perdido a ilusão de conforto. Ele serviu um copo de água, mas em vez de beber, ficou parado no meio da sala, olhando para o nada, percebendo como o poder pode isolar um homem a ponto de fazê-lo deixar de enxergar o mundo. E então, pensou em Lili novamente, pequena, gentil, quase invisível, mas de alguma forma possuidora da coragem para falar contra homens adultos que achavam que sairiam impunes, simplesmente porque ninguém ousaria questioná-los. Na manhã seguinte, ele chegou ao trabalho mais cedo do que de costume, carregando uma determinação que não sentia há anos. Pediu à assistente que chamasse Sara e Lili, antes mesmo do expediente começar. Sara chegou nervosa, a postura rígida, as mãos apertando a manga do uniforme. Lili caminhava ao lado dela, desta vez não escondida, mas ainda observando Gabriel, com uma mistura de curiosidade e cautela. Gabriel as recebeu com uma cordialidade que surpreendeu até a ele mesmo.
Sempre mantivera uma distância profissional de funcionários, especialmente os não executivos. Mas agora aproximar-se delas parecia natural. Ele pediu para que se sentassem depois, se agachou levemente para ficar à altura de Lili, como fizera no dia anterior. Hoje disse com sinceridade e calma: quero que você fique comigo por um tempo de novo. Não porque há perigo, mas porque quero que você veja o que realizou ontem. E porque quero que você se sinta segura aqui. Lili assentiu devagar, as mãozinhas dobradas no colo. Ela usava o mesmo vestido vermelho, mas hoje ele parecia diferente, não como a única roupa bonita que tinha, mas como algo que a fazia se sentir forte. Sara observava os dois com uma expressão dividida, metade gratidão, metade receio do que tanta atenção poderia significar. Sr. Milton começou com cuidado. Eu agradeço tudo o que está fazendo, mas não quero que Lili atrapalhe. Não quero que ela seja um problema. Gabriel balançou a cabeça imediatamente. Ela não é um problema. Nunca foi. E não vai ser tratada como um. Sua voz saiu mais firme do que pretendia e Sara piscou surpresa. Ele suavizou o tom. Ontem me mostrou algo importante. Esta empresa tem que ser um lugar onde todas as pessoas, cada funcionário, cada criança que esteja aqui, por acaso se sintam seguras e valorizadas. Lili inclinou a cabeça. Até crianças. Gabriel sorriu. Principalmente crianças. Ele viu o sorriso tímido dela surgir de volta sincero e delicado. Então ele as conduziu para fora do escritório, iniciando um passeio silencioso pelo prédio. Mostrou a Lili a grande sala de reuniões, onde decisões importantes eram tomadas, explicando que a mesa longa era onde todos se sentavam quando precisavam resolver problemas enormes. Ela deu risada das cadeiras giratórias gigantes e perguntou se podia girar em uma só vez. Gabriel assentiu e ela girou devagar o cabelo loiro, pegando a luz do teto como um halo dourado. Depois, ele a levou ao departamento de design, onde as equipes trabalhavam com gráficos e layouts. Lili olhou maravilhada para as telas coloridas e as mesas digitalizadoras, sussurrando: parece mágica. É mesmo, disse Gabriel, observando-a com suavidade. A magia que as pessoas criam. Enquanto caminhavam de departamento em departamento, os funcionários erguiam os olhos surpresos ao ver o CEO, normalmente tão sério, andando pelo prédio de mãos dadas com uma criança pequena. Sussurros o seguiam, mas nada disso importava para Gabriel. Ele se sentia estranhamente centrado, guiado pela perspectiva inocente de alguém que via encanto onde adultos viam rotina. Eles terminaram o passeio no mirante, um espaço silencioso, com paredes de vidro, que permitiam ver a cidade inteira. Lili encostou no parapeito, os olhos arregalados enquanto absorvia a vista. É tão grande, suspirou. Dá para ver tudo daqui. Gabriel balançou a cabeça. Não tudo. Foi isso que eu aprendi ontem. Ela se virou para ele, confusa com o peso das palavras. Ele continuou escolhendo o tom com cuidado. Às vezes ser adulto faz você achar que enxerga tudo. Mas adultos também deixam escapar coisas importantes, e às vezes é preciso alguém pequeno para notar o que realmente importa. Lili não entendeu totalmente, mas assentiu, percebendo a seriedade por trás da calma dele. Sara, alguns passos atrás, entendeu perfeitamente. Ela viu que Gabriel não estava apenas demonstrando gratidão, ele havia mudado de verdade. Quando voltaram ao escritório, Lili puxou a manga dele. Sr. Milton sussurrou. Você ainda está com medo do que aconteceu ontem? Ele parou, ajoelhando-se para olhar nos olhos dela. Eu estava com medo, admitiu, mas não estou mais. Por que? Ela perguntou. Ele sorriu de leve. Porque alguém muito corajosa me ajudou. As bochechas de Lili coraram, e ela escondeu o rosto entre as mãos. Sara riu baixinho, acariciando os cabelos da filha. E algo dentro de Gabriel se aqueceu, uma sensação que não experimentava havia anos, a percepção de que vulnerabilidade não era fraqueza, e que até alguém poderoso como ele podia aprender com uma criança.
Quando o passeio terminou e Sara se preparou para voltar ao trabalho, a atmosfera entre eles estava transformada. Gabriel já não era apenas um bilionário distante. Era um homem que havia sido lembrado de sua própria humanidade. E Lili já não era apenas a filha da faxineira. Tornara-se a voz suave que o puxara de volta da beira da indiferença. Ao saírem de seu escritório, algo dentro dele se encaixou com uma certeza tranquila. O que quer que viesse a seguir, ele jamais esqueceria o momento em que uma garotinha de vestido vermelho lhe mostrou o que era a verdadeira percepção. Ele estivera cego por tempo demais, e graças a ela finalmente aprendia a enxergar de novo. Gabriel passou os dias seguintes navegando por um labirinto de reuniões jurídicas, entrevistas com a imprensa e investigações internas que pareciam não ter fim. A tentativa de sabotagem havia criado ondas por toda a empresa, abalando a confiança nos sistemas que ele sempre acreditou serem infalíveis. Ainda assim, em cada reunião tensa, em cada conversa com advogados e cada sessão estratégica com o conselho, uma imagem sempre retornava à sua mente. Lili sentada na cadeira de seu escritório, os pés balançando os olhos enormes, observando tudo com mais clareza que muitos adultos. Ele pensava nela nos momentos mais inesperados, revendo registros de segurança, lendo depoimentos, assinando documentos, tarde da noite. A presença dela havia se tornado uma força silenciosa em sua mente, um lembrete de clareza no meio do caos. Enquanto os executivos tentavam conter os danos funcionários do prédio inteiro, cochichavam sobre a testemunha misteriosa que havia exposto o esquema. Ninguém suspeitava de uma criança. Assumiam que fosse um denunciante anônimo, talvez um estagiário tímido ou alguém do TI que evitava a atenção. Alguns até criaram teorias sobre auditorias secretas e investigadores infiltrados. Apenas um punhado de pessoas, Gabriel, Sara e o chefe de segurança, sabia a verdade. Gabriel pretendia mantê-la assim não para esconder o papel de Lili, mas para protegê-la da máquina política que poderia engoli-la inteira. Queria que sua coragem fosse honrada em silêncio, não explorada em público. Enquanto isso, a vida mudava discretamente para Sara e Lili. O novo contrato de Sara chegou com assinaturas oficiais e benefícios que ela jamais imaginou ter. Leu 3 vezes antes de acreditar que era real. Um aumento que significava que ela não precisaria de mais 2 empregos. Folgas remuneradas que nunca havia tido. Plano de saúde. Auxílio para cuidados infantis. Era tudo tão grande que chegava a assustar sair da sobrevivência para a estabilidade. Parecia quase irreal. Para Lili, a mudança maior foi emocional, não financeira. Ela já não entrava no prédio agarrada ao vestido, torcendo para ninguém notá-la. Caminhava com uma pequena, mas clara confiança. Quando funcionários passavam por ela no corredor, sorriam de leve sem saber que o motivo do novo foco de Gabriel em segurança e ética era uma criança de 5 anos. Uma tarde, Gabriel convidou Sara e Lili para uma sala de reunião menor no último andar, um espaço raramente usado para algo além de encontros pessoais. Ele tinha algo importante para mostrar. Lili entrou curiosa, segurando a mão da mãe, até ver uma fotografia emoldurada em um cavalete perto da janela. A imagem era nova, tirada poucos dias antes. Os 3 estavam juntos na foto. Gabriel levemente inclinado para ficar da altura de Lili. Sara sorrindo com um orgulho tímido e Lili olhando para a câmera com uma expressão hesitante, porém cheia de esperança. Por que isso está aqui? Lili, perguntou a voz, uma mistura de encanto e confusão. Gabriel deu um passo à frente, o tom mais quente do que qualquer um deles já tinha ouvido. Porque isso me lembra algo que eu não quero esquecer, disse ele. Me lembra que às vezes a menor pessoa da sala enxerga o que todo mundo ignora. Lili piscou, deixando as palavras penetrarem. Ela passou o dedo pela moldura maravilhada com a ideia de seu rosto estar pendurado na sala de reuniões de um bilionário. Parecia um sonho suave, onde pessoas importantes realmente a escutavam. Sara olhou para Gabriel com uma mistura de gratidão e incredulidade. Senhor Milton, disse baixinho, você não precisa fazer tudo isso. Nós nunca esperamos nada em troca.
Ele se virou para ela com uma seriedade que suavizou o momento. Eu sei que você não esperava nada. É exatamente por isso que você merece. Você trabalhou aqui por anos sem reclamar. E sua filha fez algo que muita gente adulta não teria coragem de fazer. Sara baixou os olhos emocionada novamente. Ela não estava acostumada a ser tratada como alguém digno de respeito. Estava acostumada ao silêncio aos bastidores, a existir nas esquinas ignoradas do mundo. As palavras de Gabriel quebravam esses velhos pensamentos, abrindo espaço para uma dignidade que ela nunca imaginou que poderia ter. Lili então franziu o rosto pensativa. Senhor Milton, você ficou com medo quando viu os papéis errados. Gabriel sorriu de leve, ajoelhando-se para encará-la. Fiquei sim, admitiu, surpreendendo até a si mesmo com a sinceridade. Não pelo erro, mas porque eu percebi o quanto estava cego. Mas você não está cego agora, Lili disse com naturalidade como se resolvesse um enigma simples. Não respondeu ele. Não estou. Graças a você. Ela pareceu orgulhosa por um instante, depois envergonhada aproximando-se da mãe. Sara acariciou seus cabelos agradecida que a coragem da filha estivesse sendo reconhecida sem ser explorada. Quando estavam prestes a sair, Gabriel as deteve com um pedido suave. Lili, disse ele, você poderia visitar meu escritório às vezes. Não por nada sério, só para me lembrar de prestar atenção. Lili inclinou a cabeça surpresa com a ideia de um adulto precisar de lembretes, mas assentiu. Tá bom. Eu posso lembrar você. Algo quente se acomodou no peito de Gabriel ao ouvir isso. Era estranho como aquela menina tinha se tornado tão rapidamente um ponto de equilíbrio em sua vida, uma luz atravessando a névoa de ambição e responsabilidade. Ele havia construído seu império com precisão, intelecto e disciplina. Mas o insight mais claro que recebera em anos vinha de uma garotinha de vestido vermelho que acreditava que a verdade sempre deveria ser dita. Enquanto observava Sara e Lili caminharem em direção ao elevador, uma realização súbita o atingiu com força serena. Aquilo não era caridade, nem obrigação, nem um gesto corporativo para melhorar moral. Era pessoal. Lili não apenas salvou seu contrato. Ela abriu uma parte dele que estava selada há muito tempo, a parte capaz de empatia, humildade e conexão. Ela o lembrou do que significava ser humano em um mundo que idolatra poder. E naquele momento, conforme as portas do elevador se fechavam e a garotinha acenava pelo vão estreito, Gabriel sentiu uma certeza estranha e profunda. Sua vida já havia começado a mudar por causa dela, e essa mudança estava longe de terminar. O sol da tarde se escondia atrás do horizonte, lançando luz âmbar suave nas paredes de vidro do escritório, enquanto Gabriel encerrava uma das semanas mais turbulentas de sua carreira. Papéis organizados, contratos seguros, senhas trocadas, sistemas atualizados, a empresa estava mais protegida do que nunca. No entanto, ele sentia uma calma estranha, não um triunfo. Não eram os novos protocolos de segurança ou as ações legais que o deixavam firme. Era o conhecimento silencioso de que uma força inesperada, uma criança de 5 anos que jamais deveria carregar aquele peso, havia sido o catalisador de tudo o que mudara dentro dele. Ele ficou diante da janela por longos minutos, observando a cidade respirar abaixo, as luzes acendendo uma a uma como estrelas caindo no lugar certo. Em algum lugar naquele labirinto de ruas, ele sabia que Sara e Lili estavam jantando em sua pequena mesa, talvez compartilhando histórias do dia. A imagem fez algo gentil despertar dentro dele, algo que não sentia há muitos anos, a sensação de estar conectado a um mundo fora das paredes corporativas. Mais cedo naquela tarde, ele tinha pedido que passassem em seu escritório, antes de irem para casa. Não sabia exatamente o que diria. Só sabia que não queria que a semana acabasse sem reconhecer o quanto elas haviam mudado tudo. Quando chegaram, Lili entrou correndo com o entusiasmo puro que só crianças possuem. Ela usava um vestido diferente naquele dia, um simples azul claro com um pequeno laço, e o cabelo estava preso com um tic-tac,
que refletia a luz do sol enquanto ela se movia. Lili correu direto para a mesa, onde Gabriel mantinha uma tigelinha de balas do escritório, e o olhou pedindo permissão antes de pegar uma. Ele assentiu, segurando um sorriso, ao perceber o quão natural era ter a presença dela iluminando a sala. Sara veio logo atrás, mais relaxada do que ele já a vira, a postura leve agora que a sombra da incerteza não pesava mais sobre ela. Ela carregava um pequeno saquinho de papel, que entregou a Gabriel com timidez. Dentro, havia um cookie caseiro cuidadosamente embrulhado em papel manteiga. Lili anunciou com orgulho que as duas haviam assado naquela manhã como forma de agradecimento. O gesto o tocou mais profundamente do que esperava, e ele colocou o cookie sobre a mesa com o mesmo cuidado que reservava para documentos valiosos. Gabriel pediu que se sentassem embora. Lili imediatamente tivesse se aproximado da grande janela, atraída pela vista da cidade lá embaixo. Ela pressionou as mãos contra o vidro e sussurrou sobre como os carros pareciam tão pequenos como se fossem brinquedos, deslizando por trilhos invisíveis. Gabriel a observou em silêncio por um instante, maravilhado com a forma natural, como crianças absorvem o mundo ao redor. Como elas enxergam beleza, onde adultos enxergam apenas rotina. Quando ele olhou para Sara, ela também observava a filha com um sorriso suave, os olhos brilhando com o orgulho silencioso de uma mãe, que enfrentou anos de dificuldade sem deixar que isso endurecesse seu coração. Ela encontrou o olhar de Gabriel e murmurou quase em descrença que aquela semana havia mudado tudo para elas. Pela primeira vez em anos, ela não sentia que estava a um único passo errado de perder tudo. Explicou com honestidade hesitante que o medo constante da instabilidade moldava cada decisão que tomava, cada turno extra que aceitava cada noite sem dormir. Gabriel ouviu atentamente, percebendo que eram lutas que ele jamais imaginara protegido demais por sua própria riqueza para compreendê-las de verdade. Finalmente, ele contou algo que vinha pensando há dias, que queria patrocinar a educação de Lili a longo prazo, garantindo que ela tivesse acesso a ensino de qualidade, atividades extracurriculares e tudo o que precisasse para desenvolver a mente brilhante e a consciência forte que já demonstrava ter. O fôlego de Sara falhou. Enquanto processava as palavras, seus olhos imediatamente se enchendo de lágrimas, que ela tentou sem sucesso conter. Ela sussurrou que ninguém jamais havia oferecido nada parecido, nem mesmo família, e que não sabia como aceitar algo tão generoso. Gabriel ajoelhou-se ao lado dela, falando baixinho, para que Lili, ainda encantada com a paisagem luminosa da cidade, não ouvisse o peso daquele momento. Ele explicou que sua oferta não era caridade nem pena. Era investimento em uma criança que havia provado coragem e honestidade, acima da idade que tinha. Disse que acreditava que o mundo precisava de mais pessoas como Lili, pessoas que falavam quando era preciso, pessoas que ainda não aprenderam a ter medo do poder. E terminou dizendo que se ele tinha meios para proteger aquela bravura, nutrir e fazê-la crescer, então isso era sua responsabilidade. Sara assentiu entre lágrimas, sem conseguir falar, segurando a mão dele, como se tivesse medo de ver aquele momento desaparecer. Então, Lili se afastou da janela e caminhou até eles com aquela seriedade sincera que só crianças possuem. Ela olhou para Gabriel e fez a pergunta que estava guardada em seu coração desde que tudo começou. Se agora tudo estava realmente seguro, se a parte assustadora havia acabado. Gabriel a pegou no colo com facilidade, algo que não ousara fazer antes, mas que agora parecia completamente natural. Disse que o perigo havia passado porque ela falou quando era necessário. Ela apoiou a cabeça em seu ombro por um breve instante, sua mãozinha apertando o tecido da camisa dele, como se finalmente acreditasse que os adultos tinham retomado o controle. Quando deixaram o escritório naquela noite, Lili acenou para ele de dentro do elevador com o mesmo pequeno sorriso luminoso que usara na fotografia emoldurada. E enquanto as portas se fechavam, Gabriel percebeu que aquele sorriso havia se tornado algo poderoso para ele, um lembrete do momento em que parou de ver o mundo à distância e passou a enxergá-lo pelos olhos de alguém que ainda acreditava que a verdade importava.
Naquela noite, depois que o prédio esvaziou novamente e o silêncio tomou conta da cidade, Gabriel permaneceu diante da janela por muito tempo, refletindo sobre o quanto tudo havia mudado em tão pouco tempo. Ele entendia agora que riqueza não traz clareza, humildade traz, que posição não concede perspectiva, escutar concede. E enquanto as luzes lá embaixo cintilavam como uma promessa que ele nunca soube que precisava, uma nova certeza se estabeleceu dentro dele. Sua empresa havia sido salva, mas algo muito mais importante havia sido restaurado nele. A capacidade de enxergar além do poder, além do ego, além dos números em uma página. Uma garotinha de 5 anos o havia lembrado de como procurar a verdade, de como valorizar a vulnerabilidade e de como reconhecer coragem em sua forma mais pequena. Não tinha sido apenas uma crise superada. Tinha sido uma transformação. E embora nem ele, nem a menina que iniciara tudo compreendessem totalmente o futuro que aquilo moldaria, uma coisa era clara: suas vidas haviam se entrelaçado de forma silenciosa e permanente, de um jeito que continuaria ecoando muito além daquela semana extraordinária.